Sem maiores delongas, antes que não sobe tempo para mais nada, eu quero convidar a oradora da noite. Ela que conhece a doutrina já há 2 semanas. Tem vindo aqui com muita assiduidade em busca de conhecimento e hoje dividirá o que conheceu conosco. Conosco, com vocês, para ouvidos e coração, nossa querida presidente Ângela Maria Gildice de Oliveira. Eu vou lá regular. Tá alto, né? Meu Deus, tem gente nova hoje aqui? Nós somos assim mesmo, viu, gente? Tudo doido. Animados aqui. Bom, gente, tá bom, vou falar daqui. Que nem Silvio Santos. Por ele aqui. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui numa véspera de feriadão, né? Esticado, Páscoa, Sexta-feira Santa, muito bom. Mas é bom também ter vocês aqui. E é bom porque hoje é um dia super especial para todos nós espíritas, né? 18 de abril de 1857, então 162 anos, foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Foi lançado por Allan Kardec, né? Allan Kardec é um pseudônimo, né, do Hippolyte Léon Denisard Rivail. E fazendo um parênteses, né? No dia eu não tinha visto. Não sei o que eu... E foi tão interessante que nós nem ligamos a televisão, né, bem? A gente estava na aula, é verdade. E brilhantemente dada pela nossa Silvia. E aí eu cheguei em casa, não liguei a televisão, estávamos cansados, e aí a gente vai vendo as cenas do dia seguinte. Eu vi uma cena que assim, me impressionou muito, né? A torre caída, todos aqueles, né, os telhados, mas a cruz dourada intacta, né? Em pé, ali firme. Então, a gente fala e se arrepia, porque, para mim, pelo menos, aquilo foi muito simbólico, né? Pode cair tudo ao nosso redor, mas o Cristo, ele está ali, em pé, ao nosso lado, forte, falando, fica tranquilo, porque as coisas continuam e nós estamos, né? E ele está no leme, nós, ele com os seus auxiliares. Então, foi muito bonito. Então, gente, hoje é aniversário do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro de uma série, de uma obra monumental, né? A gente estudando os livros, né, o Espírita, é o básico, né? 5 livros, mas, na verdade, o que a gente estuda mais é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos o Céu e o Inferno, temos as obras póstumas, temos Iniciação Espírita, né, o que é o Espiritismo, e a Revista Espírita. A Gênese, tinha esquecido. Então, gente, agora, o Livro dos Espíritos, ele contém todas as respostas que nós necessitamos para a gente poder conhecer, primeiramente, a doutrina, mas para que a gente possa nos conhecer também, né? Entender as circunstâncias, os fenômenos, as sensações que todos nós sentimos e que muitas vezes nós não temos explicação para aquilo. Nós não sabemos como explicar. E o Kardec, quando eu estava fazendo fazendo aqui um esboço daquilo que eu queria falar, me veio à cabeça, sabe aquelas casas muito bagunçadas e que depois a pessoa fala, meu Deus, eu não vou dar conta de arrumar, então eu vou chamar uma
organizer, como é que chama? Personal organizer, Organizer. E aquelas pessoas. E a pessoa vem e ela pega as coisas e ela vai. Primeiro ela vai vai comprar, né, as caixas, né, enfim, todos os equipamentos, né, todas as coisas necessárias para poder deixar organizado. E depois ela vai organizar cada coisa no seu lugar, né, onde ela vai ficar mais visível, onde ela vai, né, ser mais importante e tal. Era essa imagem que me vinha de Allan Kardec, porque a gente tem a impressão que foi Kardec que inventou o espiritismo. Mas, na verdade, ele não inventou o espiritismo. Ele organizou aqueles milhões, aquelas milhares de manifestações, de ideias espirituais, de fenômenos que existiam, de seitas, enfim. Ele pegou tudo, ele estudou exaustivamente todos aqueles fenômenos, todas aquelas ideias, aqueles escritos, aquelas manifestações. Ele colocou tudo no seu devido lugar, da forma correta, da forma mais pedagógica, e a gente vai falar também sobre isso, para que pudesse ser um guia para toda a humanidade. E às vezes, eu estava pensando isso também, às vezes a gente tem vergonha de falar que é espírita. Quando a gente vai em algum lugar e pergunta que religião que você tem, você fala, né? Engasga, tosse, né? Sou católico, sou evangélico. E a pessoa às vezes se envergonha de dizer eu sou espírita. E quando a gente vai ler a biografia, que eu convido todos vocês, aqueles que não leram, aqueles que já leram, releiam. Quando a gente vai ler a biografia de Kardec, a gente tem que tirar o chapéu. A gente tem que sentar, respirar fundo, porque o homem era uma sumidade. Kardec, ele era um alto intelectual. Ele começou a estudar na França, em Lyon. O pai dele era juiz, a mãe dele dona de casa, né? Mas ele logo se distinguiu, então ele saiu da França, né? E foi para a Suíça estudar com Pestalozzi. Pestalozzi, ele era a maior sumidade em educação, né, da época, do século XIX. Ele era o número 1, o top 10. Né? E Kardec, então, foi convidado para estudar. Kardec era tão inteligente que quando Pestalozzi precisava se ausentar por qualquer razão, ele chamava Kardec para assumir o seu lugar. Mas isso não é que Kardec tinha 22, 25, não. Com 16, 17 anos, ele já assumia a direção da escola. Então, ele é um alto intelectual. Então, a gente precisa saber que a doutrina espírita, ela não foi compilada, ela não foi estudada por uma pessoa assim, que tinha intuição do que tinha que fazer, ou que começou a escrever e foi fluindo, né? Pessoas foram somando conhecimento. Não, Kardec, ele tinha uma coisa muito importante, que todos nós espíritas temos que ter. Ele não se impressionava com as coisas muito facilmente. Tanto que quando ele foi, né, eu estava vendo uma palestra do Haroldo, então o Haroldo conta que na Revista Espírita tem lá, convidaram, ele já era estudante de magnetismo, né, e convidaram Hipólite, né, que naquele tempo ainda ele era Hipólite. Olha, tem um lugar aí que as mesas estão dançando. Não, deve ser magnetismo, ele falou. Não, mas a coisa é estranha, o negócio é diferente. E lá foi, o Kardec olhou. A mesa estava lá dançando no teto do salão. E ele não se impressionou com aquilo. Ele disse, nossa, que coisa interessante, né? Que coisa interessante, puxa, é mesmo e tal. O que impressionou Kardec? Ele ficou impressionado porque quando a mesa desceu, né, para o chão, então havia no chão um alfabeto, né, francês,
E as pessoas faziam perguntas, aquelas perguntas sempre muito importantes, né? As moças, né? Vou me casar, né? Hã? Com quem? Ele é rico, bonito. Os homens, olha, vou ficar rico, né? Né? E elas respondiam sim, não, né? Oui, é non, né? Em francês, non. E ele falou, não, mas peraí, agora já a coisa já não é só interessante. Porque ele começou a ver que ali havia uma mente inteligente e que aquilo não era fruto da ação do magnetismo. Não era só as pessoas que tivessem, vamos dizer, muito magnetismo, que estavam com a mão ali posta na mesa, ao redor da mesa, e aquele imã, né, vamos dizer assim, animal, podia estar fazendo a mesa dançar. Não, aí já não mais. Por quê? Porque havia uma reação inteligente. A partir daí, então, Hippolyte começou a pesquisar mais. Quando ele começou a pesquisar mais, surgiram duas meninas. Uma tinha 14 anos, né, a Caroline, e a Julie Baudin. Caroline e Julie Baudin. Uma tinha 14, uma tinha 16 anos. Ia começar a trabalhar junto, né? Vamos falar Allan Kardec, que fica mais fácil. Para poder, então, organizar todos aqueles fenômenos que o Kardec estava vendo e que precisava ser organizado. Agora, Kardec, ele era estudioso, ele era intelectual. Não é que a pessoa trazia uma coisa para ele e já ia acreditando. Não. Ele usou o método mais correto que existe, que é o teórico experimental. Porque ele queria que aquilo que ele estava estudando tivesse um embasamento científico. Então, muito bem, nós vamos então formular uma teoria, nós vamos então colocar todos esses fenômenos, tudo isso que a gente está observando, mas nós também temos que experimentar, para ver se através da experimentação, isso que nós estamos imaginando que seja, se confirme. Então, tudo o que Kardec fez, em todas as obras que ele publicou, foram feitas através desse método, né? Através desse método, para que pudesse realmente vir embasado e com substância. Segunda coisa, Kardec não era médium. E depois os espíritos, quando conversavam com ele, disseram, isso foi uma atitude necessária para que não se imaginasse que ali pudesse haver qualquer tipo de mistificação. Então, ou de interferência, exatamente. Então, essas duas meninas, num primeiro momento, e depois vieram se juntar a ela, Céline Jaffé, de 18 anos, e Hermance Defoe, de 14 anos, então se juntou às meninas para poder dar continuidade a esse trabalho. Muito bem. Então, como é que o Kardec começou a fazer? Ele tinha lá um médium também, que era um médium vidente, bom, já uma pessoa mais madura, ele andava com aquele médium para cá e para lá. E o que ele queria saber? Ele queria saber como é que os espíritos trabalhavam, como é que os espíritos agiam, né, no meio social. Então, ele queria saber como é que era o modus operandi dos espíritos, né? E ele, então, saía com aquele médium, ele ia nos lugares, e aquele médium ia relatando o que ele estava vendo, o que aquele mentor via, e ele dizia para Kardec. E quando ele queria mostrar, por exemplo, a forma, né, o modo como aqueles espíritos agiam sobre as pessoas, então ele falava, vamos dizer, então um caso lá que tem lá na Revista Espírita, eles foram para uma ópera, né? Tem também lá na palestra do Haroldo, ele conta esse caso também. Eles foram numa ópera e tinha ali duas senhoras muito entretidas, muito interessadas na ópera, ali ouvindo aquilo, né? E esse médium falou para ele assim, elas vão sair daqui da ópera. Ele falou, ele não acreditou. Ele falou, não é possível, porque
elas estão tão interessadas, estão adorando a ópera. Como é que elas vão sair daqui? Elas vão sair. Não deu 5 minutos, uma falou, cochichou uma coisa no ouvido da outra e as duas saíram, né? E aí o espírito falou para o médium, ele não estava mediunizado, mas era através da intuição. Ele disse assim, pois é, isso aqui é para mostrar para você como nós interferimos na vida das pessoas. Aí a famosa pergunta, os espíritos interferem na nossa vida? 459. Sim, muito mais do que vocês imaginam. De sorte, somos nós que vos conduzimos. E a gente está subestimando a interferência, né, dos espíritos na nossa vida. A gente não acredita mais, né? Eu estava falando até hoje ali na mesa. A gente está tão arrogante, o espírito está tão arrogante que agora a gente acha, tudo a gente coloca a culpa nos espíritos. Então agora nós começamos a achar que os espíritos, eles não fazem nada com a gente, nem nos ajudam e nem nos atrapalham. Só que isso está nos levando a sermos displicentes, a não sermos tão vigilantes quanto Jesus nos convidou a ser. Orai e vigiai sem cessar. Então a gente ficou arrogante, a gente acha que não, os espíritos, né, não tem nada a ver. A gente daqui a pouco não quer nem que eles fiquem mais em centro espírita, né? Vamos chegar para os espíritos e falar, por favor, não venham tanto. Estou ocupada. Não, a casa pode prescindir de vocês, né? Daqui a pouco a gente está assim dentro do centro espírita, porque nós estamos imaginando que os espíritos agem muito pouco sobre nós. Estamos nos enganando redondamente. Como é que então ele começou fazendo esse trabalho? O Kardec também, ele falava 5 ou 6 idiomas. Ele falava fluentemente inglês, francês, italiano, alemão, holandês e espanhol. Só isso. Então, o que aconteceu? Quando ele fez a primeira edição, 501 perguntas, e depois vieram as outras meninas, ele também fez o quê? Ele enviou perguntas para casas espíritas, para grupos, naquela época não se chamava casa espírita, mas para grupos de estudos em 15 países. E eu pensei, ele podia fazer isso. Ele podia porque ele conhecia, ele era fluente. Ele era poliglota. Então não haveria o problema de alguma casa enviar as respostas às perguntas que ele fazia e dele ter que chegar e falar, Zé Maria, dá para você ler para mim? Dá para você traduzir para mim o que está escrito aqui? Porque ele sabia, então não havia como ele se equivocar. Então, o que ele fez? Ele começou a mandar perguntas para todos esses lugares e ele começou a receber as respostas. E através dessas respostas, o Livro dos Espíritos pulou de 501 perguntas para 1018. Puxa, mas então a primeira edição estava tudo errado? Não. Foram poucas mudanças naquilo que estava escrito. Mas com essa possibilidade de ouvir um grupo maior de espíritos, o que aconteceu? Ele então começou a receber aquelas respostas que ele já tinha de uma forma mais esmiuçada, de uma forma mais profunda. E com isso, então, ele ampliou, ele incorporou o Livro dos Espíritos e a gente tem hoje esse livro maravilhoso que é o livro primeiro que nós temos que ler. Muitas vezes a gente adentra numa casa espírita, começamos a frequentar e a gente fala assim, ai, que livro que eu vou ler? Né? Logicamente, é muito mais gostoso a gente ler um romance, né? Um livro mais leve, mas o Livro dos Espíritos, de verdade, é o que vai nos esclarecer. É ele que vai dar as respostas. Porque quando a gente vai para uma casa espírita, a gente vai, segundo os benfeitores, por 2 razões. Ou pelo amor ou pela dor. Se eu for pelo amor, maravilha, porque eu tenho que saber como é que eu vou poder, colocando esse amor em ação, fazer o bem, auxiliar aqueles que eu puder auxiliar, mas também o quanto a doutrina vai poder fazer por mim.
e a técnica para fazer o bem. O Henrique, quando está no problema, ele sempre fala isso, nas aulas. Até para fazer o bem, você tem que ter técnica. Porque muitas vezes a gente vai de coração aberto, eu quero ajudar, eu gosto de ajudar, eu quero ajudar, só que às vezes a gente vai pôr a mão num vespeiro, a mão numa situação ali difícil, e que ao invés, você nem vai conseguir ajudá-lo, e também vai trazer para você, muitas vezes, a carga daquela energia mais densa que aquela pessoa ou aquela situação carrego. Então, eu quero fazer o bem, eu quero ser bom, eu quero ajudar, mas eu tenho que saber como fazer. E o livro dos Espíritos tem todas essas respostas. Tem todas essas respostas. Então, quando a gente pensar, puxa, eu sou espírita, eu falei, pô, mas depois daquilo eu falei, eu estou com vontade de botar um adesivo, tenho orgulho de ser espírita no meu carro. Porque é verdade, nós temos que ter orgulho. A nossa doutrina, ela é a única doutrina que não foi feita por homens, porque não foi Kardec que inventou. Kardec foi o instrumento, mas ela veio, né, do divino, ela veio do mundo espiritual, ela veio de cima para baixo. É a única. As demais foram feitas por homens que tiveram intuição, que sonharam, que, com todo respeito, a gente não vai... A própria Igreja Católica, Jesus veio, ele fez toda aquela, trouxe o Evangelho, mas ele não escreveu uma linha. Nós podemos dizer o seguinte, se o que está escrito lá é maravilhoso, né? Nós aqui lemos a Bíblia, inclusive, nos cursos. É maravilhoso, mas nós não podemos afirmar 100% que aquilo lá foi realmente aquilo que Jesus falou, né? As cartas de Paulo, foi Paulo que escreveu, porque está ali, né? Mas Jesus foi ali, ao boca a boca, né? Agora, a doutrina dos Espíritos, Kardec escreveu aquilo que os Espíritos ditaram para ele. Então, ela é uma doutrina que, de verdade, ela vai ter respostas para nós. Eu quero saber tudo sobre como funciona o mundo espiritual, como que é os Espíritos. Você vai ler o livro dos Espíritos. Eu quero saber como é que funciona a mediunidade, que é o livro seguinte que Kardec publicou. Tem ali tudo aquilo que você precisa saber sobre mediunidade, sobre a ação dos espíritos, sobre como se deve desenvolver a mediunidade, o que tem que se fazer para ser um bom médium, a qualidade dos médios, a formação dos médios, o tipo de mediunidade, está tudo ali. Então, se você pegar aquele livro, você não vai ter dúvidas do que representa a mediunidade na vida das pessoas e o que você precisa saber sobre mediunidade. Mas eu gosto de saber de uma coisa mais, que fale mais de Jesus, que me ponha mais perto dele, que fale sobre o Evangelho. Maravilha! Você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e você ali vai encontrar os ensinamentos de Jesus pela ótica dos Espíritos, explicada pelos Espíritos. Aquele Evangelho, o que eles trouxeram para nós, o que nós podemos aprender, está ali, que tem que ser o nosso livro de cabeceira. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro moderníssimo. O que tem ali, né, está mais moderno do que muitas vezes livros que existem aí nos países. Está tudo ali. De ponta a ponta você vai ver tudo aquilo no que concerne a conduta, a parte moral, está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu gosto mais, por exemplo, de saber sobre o mundo, como começou o mundo, como ele é, como foi formado. Eu gosto dessa parte científica. Você vai ler a Gênese. A Gênese tem todas as explicações. Maravilha, tudo que você precisa saber está ali. E depois tem uma parte importante também, porque ali ele explica todos os milagres de Jesus. Primeira vez que me falaram assim, não, milagres não existem. Eu falei, eu acredito em milagres. Só que Kardec em nenhum momento fala que não acontece milagres. Porém, ele diz assim, tudo aquilo que acontece
ela está sempre sujeita às leis naturais. Então vamos lembrar, Jesus transformou a água em vinho. O que ele fez? Ele falou, olha, bota água nessas bilhas. O que tinha embaixo daquele vaso? O vinho que tinha acabado, né? Tinha lá. Deve ter ficado lá uma rabeirinha de vinho. Ele falou, bota água. E aquela água se transformou em vinho. O que Jesus fez ali? Ele usou aquele material que ele tinha, que estava ali no fundo dos vasos, das bilhas ali, e aquilo, do pouco, ele fez o muito, né? Quando ele fez a multiplicação dos pães, ele falou assim, senta todo mundo, fecha todo mundo os olhos, bota os cestos aí, né? E vamos, todo mundo de olho fechado. E aí, abrir, agora pode abrir. Estava tudo cheio o cesto. Os discípulos chegaram para ele e disseram assim, ai, mestre, o pessoal está com fome. Olha, o povo está aqui te acompanhando desde hoje de manhã. Jesus falou, então manda eles sentarem. Manda eles se sentarem. E depois ele disse assim, vai ver aqui, quem tem pão. E aí o menino falou, eu tenho 2 pães e 5 peixes. Aí foi, mas 2 pães e 5 peixes não vai dar, tinha mais de 10 mil pessoas ali. Mas daqueles 5 peixes e daqueles 2 pães, ele alimentou com fartura a todas aquelas pessoas, né? E ainda sobraram 12 cestos, porque ele fez os discípulos recolherem tudo aquilo. Jesus disse, olha, recolhe tudo, guarda nos cestos e vamos distribuir na cidade. Por quê? Porque aquilo era uma coisa santa, né? Então, milagres acontecem, com certeza. Milagres acontecem, mas não da forma sobrenatural. Jesus conhecia profundamente todos os elementos, pois ele é que formou a terra, então ele sabia onde pegar os elementos para poder fazer qualquer tipo de materialização ou de auxílio, né? Quando ele pegou o barro, ele cuspiu no barro, né? E passou no olho da pessoa cega. Para outros, ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Porque, de repente, aquilo, ele estava vendo que ele estava com lepra, ou ele era cego, ou ele tinha uma mão né, defeituosa, mirrada, mas ele perguntava. Vai que ele fala, né? Não, eu estou precisando de um emprego. Não estava, né? Então, ele perguntava. Mas até ali, ele necessitava do auxílio, de um material que ele pudesse manipular com a sabedoria dele, com aquilo que ele tinha de maravilhoso para poder ajudar. Então, você quer saber tudo isso, você vai ler a Gênesis, né? Ah, mas eu gosto, sabe, daquela parte que fala do céu, do inferno, do purgatório, né? Que se atém mais a isso. Também tem. Tem o céu e o inferno. Gente, que livro sensacional. Estou com ele aqui para se ler, né? E outra coisa que a gente aprende, esses livros, porque às vezes a gente tem mania de pegar um livro e já começar na primeira página. Não, o livro você tem que ler a introdução, principalmente os livros da codificação, porque Kardec, ele punha ali muito da sabedoria dele, então muitos ensinamentos profundíssimos estão ali, na introdução do livro, que às vezes a gente não se preocupa, deixa passar. A mesma coisa as introduções dos livros de André Luiz, de Emmanuel, são maravilhosos, porque ele põe ali, eles descrevem ali como se pensou no livro, o objetivo do livro, quais foram as experiências que puderam tirar daquele estudo. Então, vamos começar lendo desde a introdução. Vamos prestar atenção, porque tem coisas importantes lá que podem nos ajudar, né? E depois o Obras Póstumas, que já é um livro, como diz, póstumo, né? Mas que tem muitas explicações, tem muita coisa de Kardec que está ali colocado e que a gente não fica sabendo, porque quando a gente pensa em Kardec, a gente fala aquela biografia dele, né, a básica, que ela fez isso, fez aquilo, nasceu aqui, né? Chico fala que Kardec morreu de exaustão, porque ele teve 16 anos para fazer toda essa obra dele. Tudo aquilo que ele escreveu, ele escreveu em 16 anos. E numa época que você tem que mandar uma carta,
demorava 3 meses para chegar onde tinha que chegar, daí mais 3 meses para voltar. Então, ele ele trabalhava dia e noite. Chico disse isso para nós. Né? Era um trabalho exaustivo, porque ele tinha aquela missão. Ele havia se comprometido no mundo espiritual. Quando Jesus se reuniu e chamou vários luminares para que colocasse os destinos da Terra para essa nova revelação, um deles foi Kardec, mostrando para ele a grande missão que ele teria. E Kardec não falhou. Ele levou à frente a missão que lhe foi dada, que lhe foi atribuída, e levou dignificando. Estava lendo o Herculano Pires falando, ele fala, Kardec, ele tinha uma condição intelectual, financeira muito boa. Ele era muito respeitado na França. E quando ele entra, né, ele começa a fazer, logicamente, todo esse estudo, ele teve muitas pessoas, porque o século XIX, quando a gente vai ler a lista das pessoas, né, que viveram nesse período, a gente fica com inveja agora em 2019. Meu Deus, como nós estamos pobres de mentes, de inteligências, luminares. Está aqui, eu anotei. Deixa eu achar. Olha só, vamos pegar aqui uns que eu anotei. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Luís XVI, Napoleão, Beethoven, Chopin, Wagner, Renoir, Monet, Victor Hugo, Louis Pasteur e Darwin. A Silvia falou para nós na segunda-feira. Kardec colocou lá no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, a lei de evolução. A lei de evolução, Darwin colocou depois, viu, gente? Quem primeiro falou sobre a lei de evolução foi Kardec. A lei da evolução das espécies. Darwin colocou alguns anos depois, 2 anos depois. Então vocês vejam, olha o naipe de pessoas que habitaram ali, que estavam junto com Kardec. Então olha a sustentação, né, que havia de inteligências para que Kardec pudesse desempenhar a sua tarefa. Mas tem muita gente de peso que ficou junto. Leon Denis, que tinha vindo antes, vários, né? Mas mesmo assim, a igreja é implacável. Porque quando Kardec começou a formular todas essas ideias e aquilo começou a tomar corpo, a igreja se sentiu ameaçada. Então, quando a igreja se sente ameaçada, o que ela faz? Aí queimaram, né? Teve lá, queimaram todos os livros, o Ato de Fé de Barcelona, vamos queimar tudo, né? Não adiantou nada, porque daí o pessoal queria mais ainda. Então, gente, hoje é um dia especial para nós, é um dia que a gente tem que reverenciar muito, porque nós podemos dizer que nós somos privilegiados, né, por podermos conhecer essa doutrina. Às vezes, no modo muito prático, né? Às vezes, na nossa casa, puxa, eu estou mal, ou meu marido está mal, um dos meus filhos não estão muito bem. Primeira coisa que a gente faz, vamos tomar um passe. Primeiro a gente toma o passe, depois a gente vai para o médico. E muitas vezes, após o passe, a pessoa já melhora. Porque o que tinha ali nada mais era do que uma interferência espiritual. O passe tirou a interferência espiritual, a pessoa não precisa mais ir para o médico. Agora, você imagina a pessoa que não conhece isso. Ela está passando mal, ela vai para o pronto-socorro. Daí ela vai tomar soro, daí vai dar o remédio, aí a pressão dela vai baixar, aí ela vai começar a passar mal, aí vão dar outro remédio para tirar o mal-estar decorrente daquela primeira medicação que ela tomou. Ah, mas aí vai dar ali um revertério, a pessoa vai ter que ir para a UTI. E a pessoa não tinha nada. Ela tinha uma interferência espiritual. Que uma oração, se você pega um livro, você pega o Evangelho, você pega essa série, né, do Pão Nosso, faz uma oração. É o Pai Nosso que o Henrique falou agora.
faz uma leitura, se liga com os benfeitores espirituais e espera um tempo. Espera 10 minutos, você começa a melhorar. Então é um recurso poderoso que nós temos na mão e que nós não sabemos utilizar. Por quê? Porque nós, mesmo vindo ao centro, a gente não tem paciência para palestra, a gente não tem paciência de ouvir. E o aprendizado está aqui, o aprendizado está no livro. É aqui que a gente vai realmente aprender como nós vamos lidar com as nossas dificuldades e como nós vamos solucioná-las. Porque aí eu fiz uma pergunta, eu falei, por que é bom conhecermos o Espiritismo, estudá-lo e colocá-lo em prática? Por causa disso. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu sei que existe todo um trabalho bom e todo um trabalho não bom, né, dos espíritos. Aqueles benfeitores espirituais que nos querem bem, eles estão sempre ali, ajudando a gente, cuidando da gente, né? Mas aqueles espíritos que por qualquer razão têm algo contra nós, e espírito obsessor, ele não precisa de muito tempo. Eu estava falando hoje com a minha filha, às vezes a gente pensa que um espírito obsessor, um espírito inimigo, ele vai chegar, ele vai virar nossa casa de cabeça para baixo. Não vai não, eles são inteligentes, eles são sutis, eles são educados. Eles vão fazer de tudo para que a gente não perceba que eles estão lá. E a visita deles também é rápida. Eles não vão ficar, vou passar o dia inteiro atazanando essa pessoa aqui. Não, eles vêm, falam sim, 2 palavrinhas do nosso ouvido e eles vão embora. E aí, meu filho, o circo pega fogo, porque aquelas 2 palavras ficam lá na nossa cabeça. A gente discute, a gente toma às vezes uma decisão equivocada. Olha, você está naquele emprego, mas tem coisa muito melhor, viu? Eles não estão te dando valor. Você está aí, você está perdendo tempo. Você é muito inteligente para esse lugar que você trabalha. Eu vou lá e peço a conta. Aí eu fico 1 ano, 2 anos, 3 anos para encontrar um trabalho novamente. E aí, sem trabalho, bagunçou toda a nossa vida. Bagunçou a vida da família, bagunçou a vida dos filhos. 1 minuto que aqueles espíritos ficaram perto de nós, falando mansinho no nosso ouvido. O modo como os espíritos agem para nos atazanar. E eu acredito que, para a gente encerrar, eu quero ainda ler um trechinho aqui do Céu e Inferno. E a grande, aquilo que a doutrina espírita tem de mais maravilhoso, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e das pessoas, ele disse, olha, eu vou embora, tudo que eu pude falar para vocês eu falei, tudo que eu pude ensinar vocês eu ensinei, mas tem algumas coisas que vocês ainda não vão conseguir entender. Eu vou embora, mas eu vou enviar um Consolador, que vai falar tudo aquilo que eu falei e muito mais. E efetivamente, o Herculano Pires fala que uma das mensagens que o Kardec recebeu, ele disse assim, olha, agora chegou a hora, a grande hora, de nós confrontarmos e de chamarmos à razão aquilo que a igreja, que tinha um potencial, ela tinha uma força, ela tinha gente, ela tinha conhecimento, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo. O que ela fez com os espíritos da Terra? O que ela fez com a humanidade? Então agora chegou a grande hora. E Kardec então lança o Livro dos Espíritos. Então, o Consolador prometido, dentro da doutrina espírita, e a gente puxa mesmo a sardinha para o nosso pé, porque é efetivamente a religião, a doutrina, que dá uma resposta para nós todos. Ela nos responde, ela nos explica. Eu estou fazendo fisioterapia numa clínica longe daqui, uma clínica que você chega lá e fala, meu Deus, obrigada, Senhor, que a minha perna dói um dia direito, um dia esquerda, mas eu consigo andar. Um caso de um rapaz lindo, na cadeira de rodas, e aí, conversando com o meu fisioterapeuta, ele disse assim, olha, você viu aquele rapaz? Vi. Pois é, ele estava em Amsterdã, com amigos, sentado num barzinho na calçada, alegre, feliz, dando risada, e de repente cai uma pessoa em cima dele,
que quis se suicidar. O menino que queria se suicidar não morreu, mas ele ficou aleijado. Agora, se você não tem... Como é que fica a cabeça desse rapaz? Quanto ele está aparentemente levando aquela situação muito bem. O que pode explicar uma situação dessa? Eu tinha que sentar naquela cadeira, naquela hora, a pessoa tinha que cair em cima de mim, ele que queria se matar não morreu e eu fiquei aleijado. Aí você vai para a doutrina espírita e ela fala, então, pois é, existe a lei de ação e reação. Nós hoje herdamos aquilo que nós semeamos. Aí você começa a falar, bom, não tem injustiça na Terra. Hoje nós vivemos aquilo que nós semeamos ontem. Agora eu quero só ler uma coisa que eu achei muito legal, que além de tudo, Kardec ele é um profeta, né? Ele não se disse aqui profeta, mas a gente pode chamar assim. No item 14 do capítulo 1, o título do capítulo é O Futuro e o Nada. O homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra de imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes e incertas, e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza, não mais na hipótese. Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos, um passo considerável para a tolerância religiosa a princípio e mais tarde para a fusão. Então veja que Kardec, em 1857, já falava de que a solução para a humanidade seria a fusão, seria nós respeitarmos a crença do outro. E a última coisa maravilhosa que a doutrina dos espíritos ela é extremamente democrática. A doutrina espírita não tem dono, não tem ninguém que possa reivindicar, eu sou o dono. O centro espírita não tem dono, eu estou presidente, mas eu não sou dona da casa. Eu não sou dona da casa. A doutrina espírita, ela tem, por esse embasamento, a condição de estar presente em qualquer religião. Ela pode transitar tranquilamente, porque ela não exclui. Ao contrário, ela inclui. Muito obrigado, boa Páscoa para todos vocês. Para os judeus, a comemoração da Páscoa significa o êxodo dos hebreus do Egito. Quando Jesus entrou em Jerusalém, para a alegria de alguns e a revolta de outros, que não entendendo o verdadeiro significado de seu messianato, achando que seria ele o líder que o salvaria do controle de Roma, perguntaram aos seus apóstolos qual seria o verdadeiro motivo da ida de Jesus àquela cidade. Seus apóstolos não souberam responder. Só disseram que Jesus havia dito que haveria uma reunião com todos eles. Essa reunião, como já é do conhecimento de todos, foi a Santa Ceia, onde Jesus amorosamente falou aos seus discípulos sobre vários temas, inclusive o quanto os amava, citando em alguns momentos, dirigindo-se a Pedro, dizendo-lhe que o amava muito, mas que ele o iria negar 3 vezes. E a Judas também falou, falando-lhe que o amava,
ele ia traí-lo. Para espanto de todos, diante dessa revelação, Jesus ainda mencionou que havia chegado o seu momento e que jamais iria abandoná-los, que doravante eles tinham que caminhar sozinhos e que sempre comemorassem a Páscoa. Passados tantos anos após esse desenlace, o cristianismo e seus ensinamentos, através de tantas traduções e as interpretações foram as mais diversas possíveis. Na atualidade, chegado esses dias onde lembramos o Calvário de Jesus, sua crucificação no madeiro, seu sofrimento, sua docilidade diante de tudo por que passou, lembramos de uma forma um tanto equivocada dessa passagem, embora sofrida, muito bela, onde observamos em todos os sentidos o amor que emana de Jesus e sua resignação perante o seu Calvário. Quanto a Judas, o malhamos, entre aspas, no sábado de Aleluia, condenando-o como se não tivéssemos nenhuma mácula, esquecendo-nos que Jesus o perdoou, pedindo a um dos seus discípulos que o socorressem, pois no momento exato que Jesus expirava no madeiro, ele, numa atitude desesperada, suicidava-se. Diz-nos os amigos espirituais que Judas, no sábado chamado Aleluia, se recolhe em orações para que seja protegido de vibrações deletérias que enviam a ele com ódio e revolta, esquecendo-se que Jesus o perdoou e que não temos o direito de julgá-lo, pois após várias encarnações que teve, ele se redimiu, sendo recebido por Jesus com muito amor. Hoje, a cristandade comemora a Páscoa no simbolismo que a ela remete, preocupando-se em repetir tudo o que Jesus passou, como se isso nos fosse derimir das mazelas que amealhamos, esquecendo-nos que talvez estivéssemos lá, naquela época, influenciando a turba para que condenassem Jesus. Infelizmente, esquecemos um pouco do verdadeiro significado da Páscoa, não tendo trabalho de pesquisar a respeito, achando que a Páscoa transformou-se em coelhinhos e chocolate. A Páscoa tem um significado muito maior do que sabemos. A ressurreição de Jesus, como o cristianismo nos ensina, nada mais foi do que um ensinamento de que sempre poderemos contar com Ele, como disse aos seus discípulos. Se hoje estudarmos ou pesquisarmos tudo isso, chegaremos a um denominador comum de que a verdadeira Páscoa significa a reunião de seres que amam verdadeiramente Jesus e que entenderam o significado do seu messianato e de sua passagem entre nós. No dia da Páscoa, vamos nos recolher por um momento, onde quer que estejamos, e vamos orar e vibrar por toda a humanidade, para que a presença de Jesus esteja entre nós, comemorando conosco a Páscoa, que tem o significado que, dentre tantos sofrimentos por que passamos ou transporemos, sempre com a sabedoria, a resignação e tranquilidade que deveria ser peculiar em todos nós de uma maneira ou de outra. E nesta Páscoa, embora o Espiritismo não tenha uma comemoração exclusiva, pois baseia-se no Evangelho de Jesus, dá a ela a importância que merece. Feliz Páscoa a todos, que ela signifique para todos a ressurreição de um novo porvir.
Euclides.